Louvado seja o Eterno por mais uma paraxá, por mais um Shabat, onde nós temos a oportunidade de compartilhar com os amados irmãos a palavra do nosso Criador. Estudar a Torá para nós é um privilégio muito grande, né? Os nossos visitantes que aqui estão, os nossos irmãos na internet, vocês são participantes conosco desse serviço, que o Eterno possa abençoá-los grandemente, porque a cada Shabat o Eterno tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E bendito seja o nome do nosso Elohim, porque Ele é o Errad de Israel, Ele é o Errad de nossas vidas, de todo esse universo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome dEle, porque só Ele merece. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos Te bendizer. Nós agradecemos, Elohim, por todas as Tuas bênçãos sobre nós. Que nós daremos, ó Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. O que daremos, ó Pai, pela Tua fidelidade, que tem sido grandemente, ó Pai, manifestada sobre nós, no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Nós queremos Te reconhecer, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Seja bendito o Senhor de eternidade a eternidade na vida dos Teus filhos, que o Teu nome seja exaltado na vida deles, que a Tua palavra, a Tua Torá, possa ser desvendada para as nossas vidas, para que cresçamos e venhamos entender cada vez mais da santidade que o Senhor propôs para nós. Que não venhamos rejeitar estes ensinos, essa santidade que é tão maravilhosa para as nossas vidas, tantos benefícios ela nos traz. Por isso que possamos tomar, ó Pai, a posição pelo qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Por isso seja o Teu nome exaltado. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos ter o discernimento dos céus, para que saiamos daqui, ó Pai, cheio da Tua presença, cheio da manifestação do Teu poder sobre nós, que é o entendimento e o cumprimento da Tua palavra. Por isso seja o Teu nome exaltado, para a honra e glória do Teu nome, é o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua. Irmãos, nós estamos estudando a 26ª paraxá, Shemini, que significa o oitavo, que era o oitavo dia de inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que se encontra em Levítico, Vaikra, no livro de Vaikra, no livro de Levítico. Deixa eu só travar o púlpito. No livro de Levítico, no capítulo 9, e essa porção ela vai até o capítulo 11, no verso 47. A paraxá, eu coloquei aqui o título desse estudo, colocando assim, ó, trabalhando para obtermos a presença divina. Ou seja, essa paraxá ela mostra um trabalho que foi realizado, um trabalho que foi feito, onde o que culminou, o objetivo de todo aquele trabalho, todos os esforços ali colocados, culminou com a presença de Elohim manifestando para toda a nação de Israel, para todo o povo. Eu acredito que o desejo, que esse é o objetivo de todos nós aqui. Nós estamos, né, pastora? Nós estamos trabalhando para que a presença de Elohim seja manifesta, uma realidade nas nossas vidas. E eu acredito que isso é um processo. Eu acredito não, a palavra nos ensina que isso é um processo. E nós vamos estudar e observar que nós precisamos estar inseridos nesse processo. Nós não podemos estar alheios a ele, mas sendo participante ativamente desse processo de trazer a presença divina nas nossas vidas, a presença do nosso Criador. A paraxá Shemini, ela começa discutindo os eventos que ocorreram no 8º e no último dia de Meluim, que é o serviço de inauguração do Mishkan. Ela encontra isso aqui, ó, no Levítico, no capítulo 9. E todo esse capítulo vai tratar acerca deste assunto. Após meses de preparação e antecipação, Arão e seus filhos são finalmente instalados como sacerdotes em um serviço elaborado. Eu estou fazendo só um resumo, tá, dessa paraxá. Arão abençoa o povo, a partir do verso 22. Arão abençoa o povo e a toda a nação se rejubila quando a presença de Elohim paira sobre eles. Entretanto, o entusiasmo é interrompido abruptamente quando os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, são consumidos por um fogo celestial e morrem no tabernáculo, enquanto ofereciam incenso sobre o altar. A Torá declara que eles morreram porque trouxeram um fogo estranho. Simplesmente é o que a Torá afirma. No santuário interior do Mishkan, cujo significado é discutido hoje pelos comentaristas com muita exaustão.
Arão recebe ordem de que os Kohanim são proibidos de entrar no Mishkan enquanto impuros. E a Torá continua a relatar os eventos que ocorreram imediatamente após a trágica morte de Nadab e Abiú. A porção termina lá no capítulo 11, falando sobre os animais kosher, kasher, que podem ser comidos e os que não podem ser comidos, digeridos. E várias leis sobre a impureza. Irmãos, quando nós estudamos essa paraxá, Shemini, você vai observar que existe uma continuidade que o Eterno está estabelecendo desde a paraxá, lá no livro de Shemot, no livro de Êxodo, no capítulo 25, que é a nossa paraxá Terumá. Quando o Eterno fala ali uma ordem, vai lá comigo, lá em Êxodo, no capítulo 25, você vai ver que a paraxá Shemini é como se fosse o ápice de todo esse trabalho, o objetivo a ser alcançado daquele trabalho que iniciou. Lá em Êxodo, no capítulo 25, a paraxá Shemini, ela vai culminar com esse objetivo que o Eterno já estabeleceu lá na paraxá Terumá, que quer dizer ofertas ou presentes. Você vai ver que aqui a primeira ordem do Eterno, no capítulo 25 de Êxodo, que é a paraxá Terumá, ele diz assim, então disse o Eterno a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Esta é a oferta que recebereis deles, ouro, prata, e ele começa a descrevê-las. Lá no verso 8 ele fala assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Ou seja, nós já discutimos isso aqui diversas vezes. O Eterno fala de um santuário, porém a sua habitação seria no seio do homem, no coração do homem. Ele começa a descrever aqui, Leonardo, que a sua habitação, o local da sua habitação e todas as parachotes, ou seja, o plural da paraxá, todas as parachotes que ocorrem depois dessa paraxá, ela vai descrever, ela vai mostrar qual a forma que é necessária para que eu e você venhamos cumprir, para que a presença de Elohim venha a ser uma realidade no meio de nós. Então, ou seja, você vai ver que essas paraxás, essas parachotes, elas estão ligadas umas a outras. Uma a outra. Elas não estão separadas. Mesmo o que determina essa separação é para que haja um entendimento nosso e uma compreensão de cada detalhe que é muito importante para as nossas vidas. Nós falamos isso na paraxá Tzav, que ordene, na paraxá anterior. Ou seja, Elohim ele estabelece uma ordem lá atrás, para que construa um Mishkan, um tabernáculo, para a moradia dele, e ele começa a dizer tudo o que é necessário para que essa morada seja uma realidade no meio de nós, no meio da nação de Israel. São as etapas do processo. Esse processo de obter a presença divina é interrompido com o pecado do bezerro de ouro. Se você observar para Terumá, quando Elohim fala, me façam um santuário para que eu habite no seio de vocês, no coração de vocês, porque a verdadeira habitação somos nós, é interrompido essa ordem de processo da manifestação da presença divina, ela é interrompida por causa do pecado do bezerro de ouro, que você encontra lá em Êxodo, no capítulo 32, se eu não me engano. Não é isso? No capítulo 32, que, se eu não me engano, ocorreu na paraxá Kitzá. Ou seja, Elohim fala da construção de um tabernáculo, e ele fala de um processo logo a seguir a ser cumprido, e nesse momento é interrompido esse processo. Esse processo de habitação, essa etapa de habitação da morada divina do Criador, ela é interrompida por causa do pecado do bezerro de ouro. Tanto que na paraxá seguinte, que é a paraxá Vaikarel, ele reuniu, Elohim volta a repetir o mesmo ensinamento que ele deu lá na paraxá Terumá, ele volta a falar no capítulo 35, e me faça um santuário para que eu habite no meio deles. Isso fica muito claro para nós, que o nosso pecado interrompe o processo da habitação do Criador nas nossas vidas. Muito claro, irmão. Ou seja, o Eterno estabelece na paraxá 25 que ele quer fazer uma morada no meio de nós. Quando chega, que a gente adentra nesse processo,
esse processo é interrompido por causa do pecado. Tanto que se não fosse a intercessão de Moisés, de Moshe, Elohim teria consumido toda a nação de Israel, e a partir de Moisés seria dado uma nova continuidade às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui Elohim, ouvindo a oração de Moisés, exerce a sua misericórdia sobre toda a nação de Israel, e aqui ele volta a dar continuidade a esse processo de habitação. Irmãos, nós estamos nesse processo. Nós temos a concepção que o simples fato de crer em Yeshua HaMashiach, isso foi um ato de termos a morada do Criador. Nós já falamos isso. Não é simplesmente um ato. Quando nós aceitamos Yeshua, que é o nosso Mashiach, que o principal papel do Mashiach no conceito judaico, e Yeshua é um judeu, e ele é 100% um conceito judaico, o principal papel do Mashiach é de levar o povo de volta ao Criador na obediência da Torá. Esse é o principal papel do Mashiach. Fora isso, não é o Mashiach. Ou seja, quando a gente enxerga que Yeshua tem o papel de nos levar de volta ao Criador, ele está nos inserindo neste processo de habitação. Para que a habitação, para que a morada, para que a presença de Elohim seja permanente em nós. No momento que eu deixo os meus pecados prevalecerem, isso quer dizer que eu estou interrompendo esse processo de habitação do Criador. Francisco, os rabinos ensinam que tanto o santuário quanto o Shabat, quando você obedece o Shabat e quando você aceita o Elohim no seu coração, isto é, o santuário, habitando o santuário, é um testemunho de que você recebe o Eterno como seu Senhor e seu Salvador. O governo foi estabelecido, é dele. Então você está sobre a ordem do Eterno. Amém. Então você aceita tanto o Shabat quanto o Mishkan, ele é o testemunho que o governo é do Eterno. Esse é o verdadeiro sentido, Léo, do que você está falando, do Shema Israel. Ou seja, ouça, ó Israel, o Eterno nosso Elohim, ele é um. Ele é o Errad, ele é o soberano sobre as nossas vidas. Quer dizer que ele governa sobre nós. No momento que você prevalece, no momento que os seus desejos eles são aflorados, eles são exteriormente manifestados, quer dizer que o Elohim deixa de ser o único. Ele deixa de ser aquele principal, aquele que é o sentido da sua vida, e você passa a governar a sua vida, dentro do seu sentido. Ou seja, você tira o espaço, você tira a verdadeira habitação, o verdadeiro processo. Neste momento, lá na Parashat Terumah, Elohim me faça um santuário, para que eu habite no meio deles. É interrompido por causa do pecado, e ele é retomado por causa da misericórdia de Elohim. Olha lá no capítulo 35. Irmãos, vocês poderiam me arrumar um pouco de água, por gentileza? Eu agradeço. Lá no verso 4 diz assim, ó. Essa aqui é a Parashá Vaikarel, é a penúltima Parashá do livro de Shemot, de Êxodo. Que diz assim, ó. Disse mais Moisés a toda a congregação de Israel. Esta é a palavra que o Eterno ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Eterno, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Eterno. Aí ele começa a descrever. É a mesma ordem dada lá na Parashat Terumah, mas foi interrompida por causa do pecado. Fica explícito que para obter a presença divina, precisamos trilhar um longo caminho, e que esta caminhada pode ser interrompida por causa das nossas transgressões. Contudo, esse processo é necessário para o objetivo de obter a presença divina. Contudo, é necessário, irmãos. Nós não podemos estar alheios, não podemos estar fora desse processo, mas temos que estar inseridos nele. Aonde que nós temos uma referência para que a manifestação, a presença de Elohim, ela só vai ser uma realidade no meio de nós se nós trilharmos esse processo. Aonde você está mostrando isso, Francisco? Onde você tem uma base bíblica para dizer que se eu não estiver inserido nesse processo, eu não terei a presença divina. Vamos ver na nossa Parashá? Ela é bem clara e explícita sobre esse assunto. Se você olhar lá no capítulo 9, volta lá na nossa Parashá. Levítico no capítulo 9, no verso 6 diz assim, ó. Deixa eu só... Olha o verso 6. Olha o verso 1. Diz assim, ao 8º dia Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito,
e traze-os perante o Eterno. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto. E um boi, e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Eterno, e oferta de cereais amassada com azeite. Pois hoje o Eterno, obrigado Benjamin, pois hoje o Eterno vos aparecerá. Olha o verso 5. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Eterno. Disse Moisés, presta atenção no verso 6. Disse Moisés: isso é o que o Eterno vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Irmãos, essa palavra, essa tradução, esse verso 6 aqui, ó, que diz: disse Moisés. Presta atenção no verso 6. Isso é o que o Eterno vos ordenou que fizesse, para que a sua glória vos apareça. No original, essa frase, ela tem um significado mais profundo. Irmãos, quando a pastora, quando o Francisco, o Léo, o Roberto, qualquer um que está ensinando aqui fala no original, dá a entender que a gente está querendo buscar uma tradução, nós possuímos uma tradução do original. Não é isso. Porque quando nós procuramos trazer o original, nós estamos querendo descrever o verdadeiro sentido do versículo. É isso. Quando a pastora uma vez aqui ensinou sobre tremor e temor, se você for buscar no nosso dicionário, você vai ver que os significados dessas palavras são semelhantes. Porém, a pastora quis adequar que a palavra temor, ela se adequa muito mais ao verdadeiro sentido do que o versículo quer transmitir, do que a palavra temor. A mesma coisa quando nós procuramos aqui trazer o original. Nós queremos apresentar para vocês o verdadeiro sentido, o verdadeiro conteúdo que o versículo quer transmitir. Isso que é buscar do original. Não quer dizer que as palavras que nós estamos utilizando, elas realmente são o que estão na Torá. Mas o sentido que o versículo quer transmitir é esse. Porque eu posso falar aqui manga e ser manga uma fruta, pode ser manga de uma camisa, ou seja, existem vários significados. Mas eu quero transmitir aqui o sentido do versículo. Esse versículo 6 que nós lemos aqui, os rabinos estudam e discutem ele grandemente. Porque aqui o Eterno fala assim, ó, se fizesseis tudo o que eu estou vos ordenando, a glória do Eterno vai aparecer a vós. Mas o Eterno não fala o que ele está dizendo. O que eu preciso fazer? O que ele precisa fazer para que a glória do Eterno venha a ser manifestada no meio da congregação, no meio de nós? Ele está falando que existe uma ordenança, existe uma regra que eu preciso fazer e cumprir para que a sua presença venha sobre mim, Rogério. No original, seria mais ou menos assim, ó. Moisés disse, quando isso que Elohim vos ordenou terminar, a glória de Elohim aparecerá para vocês. Ele está falando que existe uma ordem do Criador, pelo qual precisa ter uma ação ativa da nação de Israel, para que ela termine essa obra, para que a presença de Elohim venha a ser manifesta. Ou seja, existe uma ação ativa, existe uma ordem de Elohim, eu estou sendo passivo nessa ordem, eu estou ouvindo, e eu passo a tomar uma ação ativa. Ou seja, tem uma ordenança, tem um processo, Léo. Se o Eterno está falando que eu preciso terminar algo que ele me falou, quer dizer que ele estabeleceu algo para a minha vida que eu preciso cumprir para que a presença dele ocorra. Se eu não faço o que ele está falando e ordenando, a presença dele vai acontecer? Não, é uma condicional. Então quer dizer que eu preciso cumprir, eu preciso receber essa ordem e cumpri-la para que a presença seja manifesta. Pode falar no microfone. Pode falar no microfone. Fala para os irmãos da internet. Léo está falando que a ordem é agir por Adonai. E a pastora falou, não podemos sacrificar. Temos que sacrificar bem. Você vai entender por que eu estou falando isso mais à frente. Por que ela está falando isso? Ou seja, o interessante nesse verso é que Moisés deixa claro que havia procedimentos anteriores e procedimentos atuais que eles tinham que fazer naquele dia, que eram necessários a serem cumpridos, para que a manifestação de Elohim fosse verdadeira, fosse real.
dois aspectos, irmãos, e aí eu quero que vocês prestem atenção em mim. Olha, presta atenção em mim. Existem dois aspectos aqui, segundo os judeus, foram fundamentais para que a presença de Elohim se manifestasse sobre a nação de Israel. O primeiro dele, o cumprimento das ordens. E qual era essa ordem? Essa ordem não iniciou, Léo, simplesmente naquele 8º dia, no dia de Shemini. Mas ela iniciou lá na Parashá Terumá. Por isso que eu iniciei o estudo falando que essa Parashá ela tem uma continuidade. Ela iniciou lá na Parashá Terumá, quando Elohim diz que faça um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. Quer dizer que, se eu adentro nesse processo, simplesmente no 8º dia, e esqueço o que ocorreu anteriormente, eu não vou obter a presença divina, eu tenho que estar inserido desde o início. Não estou falando do início da congregação, tá, irmãos? Eu estou falando assim que nós temos que estar inserido no processo de santificação, porque cada um de nós temos o tempo estabelecido por Elohim, e nós precisamos estar inseridos nesse processo, nesse tempo que ele estabeleceu individualmente na vida de cada um de nós. Mas aqui, no caso da nação de Israel, ele estava falando de um processo que iniciou desde a Parashá Terumá. E me faça um santuário para que eu habite no meio deles. Aí ele está falando o cumprimento dessas ordens. Por isso que Moisés fala assim, ó, disse Moisés, que Elohim vos apresentará quando tudo que ele vos ordenou terminar. Tudo que ele ordenou. Tanto no que tinha cumprido lá, tanto que ele tinha ordenado lá atrás, como que estava sendo ordenado naquele dia. Se nós observarmos, Léo, o processo desde a Parashá Terumá, você vai ver que Elohim primeiro fala sobre a construção do Mishkan. Quem é o Mishkan? Nós já aprendemos, somos nós mesmos. Ou seja, Elohim fala que nós devemos construir esse templo, essa morada dele. Logo depois ele fala sobre a construção dos componentes do tabernáculo, ele fala sobre a arca, ele fala sobre a mesa, que tinha o pão da propiciação, ele fala sobre a menorá, ele fala sobre o altar. Logo depois ele fala sobre a constituição dos corranins, dos sacerdotes. Ou seja, ele fala sobre a construção do tabernáculo, fala sobre a construção dos componentes desse tabernáculo, e ele fala depois sobre os sacerdotes. E por fim ele fala acerca das ordens do sacrifício e da forma que ele deveria ser praticado. Ou seja, existe uma etapa de construção, existe uma etapa da manutenção, da colocação dos componentes desse Mishkan, existe a etapa onde eu tenho que ser estabelecido como sacerdote, e existe a etapa que eu tenho que aprender a oferecer os sacrifícios. Ou seja, irmãos, na observância dessas ordens divinas, esses dois últimos pontos aqui, eu quero atentar a ele, presta atenção que isso é um processo. O que eu falei? Da construção, dos utensílios, e eu falei dos corranins, do sacerdote, da instituição dos corranins, e da forma como eu devo sacrificar e a forma que eu devo sacrificar. Presta atenção nesses dois itens finais. Porque para que haja a habitação do Eterno, eu preciso ser estabelecido como sacerdote e eu preciso aprender a sacrificar. Isso é muito sério. Eu preciso ter uma posição de sacerdote, pastora Sandra, e eu preciso aprender a sacrificar. Olha aqui que a gente está... Olha, Francisco, onde você está tirando isso? Você está colocando que existe uma condicional para que a habitação de Elohim seja presente nas nossas vidas. Eu estou falando individualmente como coletivo, não estou falando só no sentido individual, porque eu entendo, e nós vamos estudar isso aqui um pouco mais à frente, que o coletivo só consegue ser alcançado se eu faço a minha parte individual, porque senão não vai ser alcançado. Então, ou seja, para que a presença de Elohim seja manifesta individualmente e como coletivo, eu estou botando uma condicional, a Torá coloca uma condicional de que eu tenho que ser estabelecido como Kohanim, como sacerdote, e eu tenho que aprender a sacrificar. É uma condicional, e eu vou te mostrar isso na Parashá. Volta lá, continua aí no nosso... Vocês estão em Levítico 9? Isso. Olha, eu parei de ler no 6, não foi isso? Vamos ler do 7. Disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Eterno ordenou.
Então Arão se chegou ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado destinado a si próprio. Os filhos de Arão, trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar o resto do sangue derramado à base do altar. Mas a gordura, e os rins, e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Eterno ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou fora do arraial, o fogo fora do arraial. A seguir imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram os holocaustos nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. Ele lavou a fressura, as pernas, e os queimou sobre o holocausto no altar. Olha o verso 21, irmãos. Verso 21. Mas os peitos e a coxa direita, Arão os ofereceu por oferta movida perante o Eterno, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. Desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Vou voltar nele, porque eu li ele muito rápido. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e as ofertas pacíficas. Mas Moisés e Arão entraram juntos na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu para todo o povo. Irmão, você sabe o que é interessante nesses dois versos que nós lemos? Que se você observar toda a história, desde a saída do Egito, você vai ver que a manifestação, houve uma manifestação tremenda em Êxodo capítulo 20, quando Elohim entrega a Torá. Mas essa manifestação aqui era um recebimento de toda a oferta, de uma aceitação de Elohim, da nação de Israel como seu povo. E ele se manifesta grandemente no meio do povo, dizendo que toda a sua oferta, que estava sendo representada pelo sacerdote Arão, estava sendo recebida diante do Criador. Sabe o que isso nos mostra? Moisés, se ele fosse um homem que estivesse se preocupando com si, com seus interesses, com seus objetivos, ele mesmo faria esse sacrifício. Mas ele sabia que a manifestação da presença de Elohim dependia de uma ação do sacerdote. Ele sabia, tanto que se você olhar na nossa paraxá, você vai ver que no verso 7, Moisés chama Arão, chega-te ao altar. Venha até o altar, porque para que a presença divina ocorra, é necessário que o sacerdote seja ativamente participante. Vamos buscar isso para as nossas vidas? Vamos buscar isso para nós? Isso quer dizer que se eu não for sacerdote, se eu não tomar o papel de sacerdote, a presença de Elohim será permanentemente na minha vida? Não. A Torá não coloca os detalhes, irmãos, à toa. Ela não mostra que Moisés saiu daquele momento e colocou a figura de Arão à toa. Mas ela mostra que a presença de Elohim só foi manifesta quando Moisés deixou que a Torá fosse cumprida e Arão tomasse a frente. Você sabe o que quer dizer isso? Eu preciso ler. Esses versos são muito importantes para a nossa compreensão. Pois no verso 22, Arão estava no altar, na frente da tenda da reunião. Se você olhar esse caso, você vai ver que no verso 7 que nós lemos, Arão estava na frente da tenda da reunião. Ele não tinha entrado. Até o verso 22, ele estava à frente. Na frente da tenda da reunião, oferecendo os sacrifícios, dito por Moisés. Entretanto, no verso 23, ele entra na tenda do encontro com Moisés. Você sabe quem representa Moisés? Quem representa Moisés? A Torá. Toda vez que você ouve falar de Moisés, na palavra, está se referindo a Torá. Quando Yeshua falou, você pensa que eu vos acuso perante o Pai, quem vos acusa é? O que ele está falando? Que a Torá nos mostra diante do Criador se nós estamos pecando ou se nós estamos cumprindo a palavra. Ou seja, Moisés representa a Torá. Neste momento, Moisés vai junto com Arão e entra na tenda da reunião. Isso quer dizer que se o sacerdote estiver em linha com a Torá, representada por Moshe, por Moisés, a glória de Elohim vai vir sobre o povo. Fala no microfone, pastor.
Não está funcionando, não. Tem outro microfone? Espera aí, pastora, segura rapidinho, antes para o microfone chegar. Som. E pronto. Irmãos, parece que ali, aquilo que nós conseguimos entender por causa de Deuteronômio 18, quando ali ele fala que ele não precisa ir lá em Deuteronômio 18, porque ali ele fala que ali o profeta e eu enviarei o profeta semelhante a mim. Moisés exatamente. Falando. Então, quando ele se apresenta junto com Arão, ele se apresenta ali parece que a Torá simboliza a palavra profética, né? Que segundo Deuteronômio. E Arão simbolizando o sacerdócio. Sim. Mas junto com ele o Messias. Amém. Por quê? Sempre presente. Porque porque ele é messiado. Aqui, no capítulo 8, é repetido várias e várias vezes quando ele é ungido. Aqui no capítulo 8 de Levítico, fala que ele aonde que está falando que ele é ungido no capítulo 8? O sacerdote é ungido? É no 10, então Moisés tomou o azeite da unção. É isso? Não, ungiu o sacerdote. Depois dos sacrifícios aqui, ele apresenta o sacrifício do desfaltador, depois do erguido. Aí ele vai ser messiado. Então fez chegar o outro carneiro, versículo 22. Não é 12. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Aqui ele foi messiado. O Messias, todo o tempo. Então, presente. As três coroas estão juntas. Amém. Para que Elohim venha. Juntas. A coroa da Torá, Amém. A coroa do profeta, do sacerdote, do rei Machia. Messias. Irmãos, isso é tão do profundo. Rei Messias. Pastor, quando você encontra toda a Torá, que Paulo fala. Aqui estão completos os três atributos. Por isso que Paulo fala que a Torá é sombra das coisas futuras. Amém. Se você observar a nossa porção da Haftará, não precisa ir lá não. Mas ela está em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 7. Do verso 17, você vai observar que Davi ele está adentrando com a arca para dentro de Jerusalém. No momento, você vai enxergar que Davi, ele começa a dançar e ele está vestido de quê? Vocês sabem? De uma estola? Ele era sacerdote? Não, ele era rei. Ele representava o Mashiach. Rei e sacerdote. Ele representava o Mashiach. O nosso verdadeiro sumo sacerdote que está em Hebreus no capítulo 8. Hebreus capítulo 10 e 8. É por isso que Levítico, ele antes de se apresentar para sacrificar bem, fazer o seu ministério, ele é messiado. Amém. Vem sobre, a pastora está falando messiado no sentido da função do Mashiach. Exatamente, ungido e consagrado. Amém. Pastora, os rabinos ensinam que o papel do sacerdote ele é fundamental para a vinda do Mashiach. Amém. Por isso que nós estamos aí, eu coloquei aqui mais na frente, parece que nós combinamos. Você vai ver que eu vou falar o que a pastora está falando um pouco mais à frente. Amém. Que ela está querendo mostrar que o Mashiach se encontra no papel sacerdote. Isso quer dizer que se o Mashiach se encontra no papel do sacerdote, qual tem que ser o meu papel? Eu tenho que estar como que posição, Léo? Como um sacerdote. Francisco. Eu vou te mostrar a diferença de nós individualmente sermos sacerdotes dos sacerdotes de Arão. Que existe uma diferença. Mas você vai ver que é muito grande. Mas você vai ver que essa diferença ela é física. Porém, se nós tivermos a atitude que é exigida de um sacerdote, nós estamos sendo semelhante a Arão no seu cumprimento. Amém. 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 Essa posição de Moisés aí, ela começa a ser estabelecida lá no capítulo de Êxodo 34, quando o sacerdócio tinha sido transgredido ali pelo pecado de ouro com a concordância de Arão ali. Então Sim. ele vai ele pede por ele mesmo. Ali ele está resgatando a função sacerdotal porque ele se apresenta ali como sacerdote. Para resgatar toda a ordem que tinha sido interrompida, que você falou aí. O processo tinha sido interrompido pelo pecado de ouro. Ele se apresenta ali no capítulo 34 de Êxodo como Kohanim, como um sacerdote, para resgatar essa função. Agora ele vai se apresentar aí, que você está nos mostrando, ele se afasta dessa função, porque agora já foi estabelecido um sacerdote messiado, como a pastora ensinou ali. Amém. Ungido.
Encaixar. Irmãos, é isso que eu estou querendo transmitir para vocês. Não imagina, se você fugir desse processo, você vai ter a presença divina. Não vai ter, tanto que o Léo fala que esse pecado era presente, que aqui no verso 7, Moisés teve que chamar Arão para se aproximar do altar, porque ele, constrangido por causa do pecado do bezerro, ele não se sentia apto para aquela função. Mas ele entende a misericórdia de Elohim, ele adentra o seu serviço, a responsabilidade que estava sobre ele. Eu até coloquei aqui, mas podemos fazer a seguinte pergunta: qual é a minha responsabilidade em trazer a presença divina, já que eu não sou um sacerdote? Olha o que eu estou perguntando. Isso é um conceito que nós às vezes temos. Eu estou te falando que para a presença de Elohim ser manifesta na minha vida individualmente e no meio da congregação, do coletivo, eu preciso tomar uma posição de sacerdote. Foi o que fez Moisés. Ele adentrou com Arão. Ele entrou com o sacerdote, porque ele sabia que se o sacerdote não fosse participante, a presença de Elohim não ia ser manifesta. Ele não podia pular essa etapa. E ele adentra com o sacerdote. Isso, trazendo para as nossas vidas, irmãos, fazendo uma analogia com as nossas vidas, a gente vai entender que se nós não tomarmos a posição que Elohim está exigindo na sua Torá, a presença dele não virá sobre nós. Quer você queira, quer você não queira, não existe exceção na palavra de Elohim. Não existe exceção. Existe a misericórdia de Elohim, que ele se manifesta a quem ele quer. Mas o que eu quero te mostrar? Olha só. Vocês lembram uma vez que eu falei que um rabino me ensinou uma coisa que foi muito profundo para mim? Que uma vez, eu já contei isso aqui umas 3 ou 4 vezes aqui na congregação. Que uma vez chegou uma pessoa para ele e falou assim: eu acredito que o meu Messias virá no mundo e vai trazer a paz para o mundo. Aí ele deu uma resposta que eu achei fundamental e encaixa inteiramente nas nossas vidas. Ele falou assim: minha irmã, você já imaginou, você já parou para pensar como que vai funcionar a questão da paz do Mashiach, que eu também acredito? Que eu também acredito que o Mashiach virá, porque está nos profetas? Você sabe como que vai acontecer? O Mashiach não vai vir e vai fazer um passo de mágica. Abracadabra e tenha paz. Não, o Mashiach vai mudar a consciência das pessoas para que elas saibam amar Elohim e obter paz entre os irmãos. Vai convencê-los do pecado e vai levar a Elohim. Ou seja, o procedimento, o ponto principal não está no passo de mágica. Está na mudança da concepção individualmente que nós teremos. Então, para que essa paz ocorra, eu que já entendi isso, eu preciso tomar essa decisão e esse procedimento quando? Agora. Você já precisa anunciar essa paz. Ou seja, se você já sabe a paz que o Mashiach trará e que para que isso ocorra precisa mudar a mentalidade das pessoas, se eu já entendi dessa forma, eu preciso tomar esse procedimento hoje. Então, se eu entendo, agora vamos fazer a comparação com o nosso estudo. Se eu entendo que o sacerdote é fundamental para trazer a presença de Elohim, quer dizer que eu tenho que tomar a atitude de sacerdote quando? Hoje. Ontem, como o Léo está falando. Para agora. Ela não pode ser deixada para depois. Você sabe o que faz um sacerdote? Ele sacrifica todos os dias. Ele ora todos os dias. Ele cumpre a tzedakah. Ele cumpre a Torá. Por isso que a presença divina, ele olha pelo governo da sua casa. Eu quero trazer isso para a nossa consciência, para o nosso dia a dia. E aqui eu quero falar uma coisa para os homens, eu acho que eles já entenderam a mensagem, né? Que isso é um privilégio, desculpe as mulheres, eu sei que elas aqui entendem isso perfeitamente, isso é um privilégio nosso. Você tem que ser o sacerdote da tua casa. Se você não for, a presença de Elohim não virá sobre você e sua família. Não virá. Se nós não formos os sacerdotes dos nossos lares, nós não teremos a presença do Criador. Aí entra a mesma concepção que eu dei para o Mashiach. Já que eu entendo que para mudar a concepção eu preciso tomar o procedimento hoje, a mesma função eu tenho que ter como sacerdote. Eu tenho que sacrificar toda manhã. Toda manhã. Eu tenho que orar com a minha família. Eu tenho que ser um exemplo da Torá para ele. Eu tenho que ensinar ele a tzedakah. Eu tenho que levar ele até a presença de Elohim. Amor pela palavra. Essa é a função de um sacerdote.
Isso que é sacrificar bem. Você vai ver a consequência de não sacrificar bem. Pode ler, Léo. Ele fala que... Ele é bem claro no capítulo 9, verso 7. Ele vai sacrificar, ele vai fazer expiação por ti. Por ti quem? Por você, por mim, por você e pela sua família. Amém. E pelo povo. É essa a função sacerdotal. Ele vai se colocar em expiação por si. Aí quando ele fala por si, está incluída a sua família. Por isso, Léo. E pelo povo, pelo Amém. outro, pelo irmão. Amém. Por isso, aí, Léo, aí você tocou no assunto. Como que eu chego até o povo, pastora Sandra? A pergunta a fazer, irmãos, como que nós chegamos no conceito macro se eu não faço micro? Você sabe o que quer dizer isso? Como que eu alcanço o povo, a sociedade, se eu não cumpro na minha casa? Se eu não faço o dever de casa. Como que você vai tirar o pecado do teu irmão se existe uma trave no teu? É só bem dizer? Nós só queremos ver a nós, né? Vamos dizer assim. E não bem fazer? O que está falando? Nós queremos tirar a trave do nosso próximo, mas não queremos tirar a nossa. Ou seja, como que eu vou estabelecer a presença de Elohim na sociedade se eu não tenho ela na minha casa e na minha vida? As coisas do Criador, ela começa individualmente para alcançar o coletivo. Se você não faz individualmente, você não alcança. Não faz. A esposa e a esposa o marido. Como Yeshua amou a sua comunidade. Vocês estão participando bem, estou vendo que vocês já acordaram, isso é bom. A Ritona não estava dormindo não, a Ritona está falando que é por isso que a Torá fala que os homens devem amar as suas mulheres, assim como Yeshua amou a sua comunidade, dando a sua vida por ela. Ou seja, ele tomou a posição de sacerdote da sua comunidade. Qual tem que ser a nossa posição? De sacerdote, irmãos, gravem isso na sua mente. Aí eu coloquei a pergunta, mas Francisco, como que nós vamos trazer a presença divina se eu não sou sacerdote? Eu não sou descendente de Arão? Existe um sacerdote que é individual, e eu vou te mostrar isso na palavra, na Torá, na Brit Hadashah. Se você for comigo, lá em 1 Pedro, vai lá comigo. Eu quero ler aqui com vocês, ó. A Torá nos ensina que para mudarmos no contexto macro, no sentido de mudança em massa, precisamos começá-la individualmente. Ou seja, se a responsabilidade de trazer a presença divina está sobre a terra, está nas mãos dos Kohanins, do sacerdote, então eu preciso começar sendo sacerdote de mim mesmo, do meu lar. Eu preciso, irmãos. Não imagina se nós não sacrificarmos diariamente, você vai obter a presença divina. Não imagine que o teu filho seguirá o teu exemplo se você não ora, se você não tem um relacionamento com Elohim, se você não guarda o Shabat, se você não conta os dias de Shavuot, se você não cumpre o que está na Torá, o teu filho vai olhar o teu exemplo. O melhor exemplo de pregação é o exemplo de vida que nós precisamos ter. Se nós não restaurarmos urgentemente esse sacerdócio e esse sacrifício, nós perderemos e morreremos com o fogo que nos consumirá. Amém. Aleluia. Calma que não vou chegar lá no fogo estranho. Não antecipem, não. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Diz assim, ó, capítulo 2, de 1 até o 5. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e invejas, e toda sorte de maledicências, obras da carne, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por eles crescedes para a salvação. Agora que já provaste que o Eterno é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade, pelos homens, mas para com Elohim, eleita e preciosa. Olha o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, que está lá na Terumá, que é o Mishkan, que ele ordenou construir, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Elohim. Pedro aqui está fugindo da ordem? Faça a casa de Elohim, que é a casa espiritual. Seja sacerdote e sacrifica.
Irmãos, olha que lindo. Se você olhar o verso 9, diz assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro está excluindo o sacerdócio de Arão? De maneira nenhuma. Aqui Pedro está excluindo a nação de Israel como nação eleita? De maneira nenhuma. Ele está nos inserindo neste processo. O versículo 10 fala isso e a Torá fala isso. Eu vou mostrar mais para frente. Antes não eram povo, mas agora sois povo de Elohim. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O cristianismo, em alguma das suas doutrinas, utiliza esse capítulo para dizer que a igreja substitui Israel. Isso é uma concepção diabólica. O sacerdócio estabelecido pela Torá de Arão está estabelecido até o dia de hoje, embora nós não vemos isso na nação de Israel. Mas está estabelecido pelo Eterno, ele vai restabelecer conforme a sua vontade. Mas aqui o Eterno está incluindo a todos nós nesse sacerdócio. Chiquinho, essa questão de achar que substituiu, lá nós estamos vendo o serviço do sacerdote quando ele entra em plenitude, que ali tem o sacrifício da plenitude, a plenitude é o enchimento da mão para servir. É isso que é plenitude, é enchimento da mão para servir. Por isso que o Salmo 128 fala, não sei o que das mãos ali, tem o texto do Salmo, é da nossa paraxá, porque o sacerdote está pronto para servir. Ele foi cheio do trabalho para o serviço com o Messias ali presente. Israel nunca separou nada destas coisas. E nem tem o sacerdócio Arão maior do que o sacerdócio do Messias, ou o Messias maior que Arão. Amém. Essa questão que nós devemos evitar todo o tempo, que a cristologia abrange, é a questão da competição, e o maior com o menor. O anjo é maior, depois o Yeshua que é maior do que o sacerdócio Arão. Não existe isso. Biblicamente, a Torá não trabalha isso, o Messias não trabalha isso. Ele diz que ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. O Messias fala no Novo Testamento. Então, não existe. Isso tudo é uma influência persa, que vem de Mani. Romana. É uma influência romana, é uma influência grega, que na missiologia, que é o texto judaico do Messias, não existe. Existe no Jesus o Cristo. Amém. Estabelecido pelos romanos. Isso aí não existe dentro do princípio. Não existe a competição que existe no mundo. Que a cristologia colocou uma competição entre o sacerdócio e o Messias. Amém. Não existe isso. Nós temos que tirar isso da nossa mente, isso é diabólico. Isso são doutrinas humanas que não provêm nem de Israel, nem do Messias, nem da Torá, nem da Bíblia, nem de ninguém. É do homem. Amém. Irmãos, se nós observarmos, o que eu estou querendo mostrar? Que você tem um papel de sacerdote. Você tem, eu tenho. Não temos como fugir desse processo. Pode falar, minha irmã. Uhum. Muitas vezes nós olhamos e vemos falhas, né, que acontecem na nação de Israel, mas não compete a nós vê-las, nem julgar. Amém, amém. Sim, é o que Paulo fala em Romanos 11. Amém. 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 É isso mesmo, minha filha. Por quê? Porque Israel tem as questões normativas. Então tem coisas que nós temos que evitar, como nós temos que evitar a competição, nós temos que evitar as questões normativas, a racionalização judaica, que é uma doutrina de racionalização. Ela se opõe totalmente à fé. É a racionalização judaica. Essas coisas nós temos que ter maturidade e evitar. Mas reconhecer que eles são os pais e que não se discute. Temos que reconhecer e colocar cada coisa na sua posição. Quando ela fala de racionalização, ela não está generalizando, não. Tá? Não estou. De pessoas. Porque a racionalização é uma materialização de tudo. Amém. Então, ela se opõe, é uma doutrina.
Não é? Como o empirismo é uma outra doutrina de Rome. Então, uma se opõe à outra e fica uma briga só. Mas essas são questões de homens, não são questões espirituais. Irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 3, vai lá comigo. Apocalipse, no capítulo 3, lá no verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte do Machia, Yeshua, que é a fiel testemunha. Desculpa, irmãos, eu falei errado. Capítulo 1, verso 4, eu li errado. Eu falei errado, li certo e falei errado. Apocalipse 1, verso 4. Eu vou ler o 5, tá? E da parte de Yeshua, o Machia, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, em seu sangue, nos lavou dos seus pecados. Olha o verso 6. E nos fez reinos e sacerdote, para o seu Elohim, Pai. A ele seja a glória, o poder sempre eterno. A Elohim aqui está falando. A Elohim seja a glória e o governo sempre eterno. Ou seja, Yeshua, ele fez e ofereceu o seu sacrifício perfeito para que nós sejamos reinos e sacerdotes. É uma função. Se você for em Êxodo capítulo 19, vai lá comigo. Eu estou te mostrando um conceito da Torá e um conceito do Machia. Êxodo 19. É a nação toda, é isso que eu estou falando, irmãos. Ali a pastora já falou, a nação toda se torna. Existia o específico que era Arão, mas ali existia um chamado de sacerdote coletivo. Toda a congregação, porque todos estavam nesse papel, Léo. Todos estavam sendo representados fisicamente ali por Arão, mas todos tinham assumido o papel de sacerdote do seu lar. Sabe por quê? Por isso que eu estou falando, e guarde isso na sua mente. As coisas judaicas, bíblicas da nossa fé que nós estamos pronunciando, ela começa da nossa família, para ser expandida para a sociedade, porque senão não ocorre. Não ocorre. Você quer ver um exemplo claro disso? Você lembra quando houve a rebelião de Coré, Datã e Abirão? Quando eles tentaram tomar o sacerdócio. Moisés sabia que essa não era a função. Sabia que se eles adentrassem o sacerdócio, eles iam oferecer sacrifícios estranhos diante do Eterno, e a presença de Elohim não viria. Manda, traz o incenso, ofereça o sacrifício, a oferta. Vamos ver qual a oferta está sendo dentro dos padrões e quais que não está. Qual que não estão? Vamos ver se ele gosta de vir aqui e matar a sua natureza carnal e deixar que a espiritual prevaleça. Diz, nós queremos fazer, irmãos, eu não consigo parar às vezes. Nós queremos fazer igual Adão, quando Elohim nos chama, vem cá, cadê você, Adão? Nós queremos nos esconder, pastora. Nós não queremos chegar até o Criador para que a luz dele, que é contagiante e poderosa, venha matar a nossa natureza, mas nós queremos fugir da presença dele. Nós não queremos sacrificar para que os nossos pecados não sejam revelados, não sejam manifestos, e nós venhamos colocar ele por terra. O Roberto se descobriu foi na oração. Eu não vou falar isso não, porque é meu amado irmão. Deixa eu poupar ele aqui. O Francisco, o Roberto, todos nós nos descobrimos na oração. Amém. Isso é uma verdade, tá, irmãos? Isso é uma verdade profunda. Você se descobre realmente como servo do Criador na oração. Êxodo 19. No verso 5 diz assim: agora se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Irmãos, aqui ele estava falando só sobre Arão? Não, ele estava falando para a nação de Israel, da mesma forma conosco. Como Yeshua fala lá em Apocalipse, como Pedro fala lá no livro dele, que nós somos reino sacerdotal, porque nós temos a responsabilidade individual. Você tem a responsabilidade do teu lar de sacrificar e ensinar o teu filho a oração.
Não ache que esse é o papel da mulher, ela tem que te ajudar, mas é o papel seu. Ah, Francisco, eu não tenho tempo. Arrume tempo, irmãos. Nós precisamos arrumar tempo. Tempo nós temos. Se eu começo a trabalhar às 6, acorda às 5. Ah, Francisco, é cansativo, então acorda às 4. Para piorar mais ainda o cansaço. Mas, irmãos, é uma realidade. Você pode ter certeza, se assim você proceder, você vai tomar uma posição de sacerdote. E a presença de Elohim vai ser grandemente na sua vida, na sua família. Você vai ver o teu filho crescendo nos caminhos que você o ensinou. Ensine o caminho à criança desde a sua pequena idade, que você vai ver se ele não permanece. Pode acontecer as exceções que vai se desviar, mas a probabilidade dele estar na presença de Elohim e crescer na presença de Elohim será muito grande. Ou seja, aqui nós recebemos também um chamado, a nação de Israel recebe um chamado geral. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas palavras que falarás ao filho de Israel. Recebemos ou não recebemos? Homens? Recebemos homens ou não recebemos? Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Recebemos ou não recebemos? Recebemos, sim. É uma verdade a ser anunciada, irmãos. É um privilégio que nós temos. Nós não estamos aqui dizendo sobre uma superioridade espiritual, porque nós não possuímos. Mas nós estamos aqui falando de privilégios que o Eterno concedeu a nós. E nós estamos querendo jogar isso fora, pastora. Nós queremos perder essa oportunidade, aí depois vem traição. Aí reclama, entrou um outro ali. Esse também não é sacerdote não, tá? Entrou um outro homem na minha casa. Eu perdi meu emprego. Eu não estou falando que por causa disso você não pode, se você obedecer, você não vai perder seu emprego. Pode ocorrer, mas creia que todos aqueles que amam Elohim, as coisas concorrerão para o bem dele. É o que está na palavra. Você acha que era à toa que Jó, quando seus filhos saíam para as festas, ou sei lá o que eles iam fazer, e que ele ia lá e sacrificava por um possível pecado que os seus filhos teriam cometido? Um possível, o que ele estava fazendo ali? Qual a posição dele? De sacerdote, da sua família. Recebemos um chamado sacerdotal individual, que não exclui o chamado da casa de Arão. Ou seja, os textos acima nos falam que temos uma responsabilidade muito grande como sacerdotes, no sentido individual, de trazer a presença divina nos nossos lares. Existe um comentário judaico que eu quero ler, que diz assim, ó, embora Moisés, tenha recebido a Torá, isso aqui está no Rumash, que é um livro que tem várias discussões de rabinos. Aí ele diz assim, na Midrashda, ele diz assim, ó, embora Moshe tenha recebido a Torá de sua fonte divina e transmitindo-a ao povo aqui embaixo, ou seja, ele recebeu lá no Monte Sinai, recebeu de forma espiritual e levou até o povo, Arão, de fato, fez a presença divina descer à terra. Da mesma forma, nesses momentos finais do exílio, ou seja, nesse período em que o Mashiach está prestes a vir, é a abordagem de Arão, de trazer o povo judeu mais próximo da Torá, que trará a presença divina de volta para a terra. Amém. Ou seja, nesse momento, a abordagem de Arão, ou seja, o serviço sacerdotal, em linha com a Torá, é mais importante para que a presença de Elohim volte de volta para a terra. Porque se eu faço o serviço sacerdotal no meu lar, eu vou fazer com que outros também possam fazer. Renovação do vosso entendimento. Amém. Em Levítico, no capítulo 9, volta lá na nossa paraxá. Eu não estou terminando, tá, irmãos? Porque eu falo que estou terminando e não termino. Então, eu não estou terminando. Tem um tempinho aqui mais aí. Roberto fala muito isso. Francisco, você fala que está terminando, fica uns 10, 15 minutos. Então, eu não estou. Faltam 10 minutinhos. Não, esse aí eu não quero, não. Olha lá, Levítico 9, verso 22. No mesmo livro que nós lemos, diz assim, ó, depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e as ofertas pacíficas. Arão, irmão, se você olhar aqui,
olha só, presta atenção no verso 22. Ele diz aqui de 3 tipos de ofertas. Aí nós vamos entrar, você lembra que eu falei, lá quando a gente, um pouco mais atrás, que os 2 tópicos ali eram muito importantes? O que nós estamos falando para eu resumir? Que eu falei tanto que talvez vocês esqueçam. Nós estamos falando como trazer a presença divina em nosso coração. Aí eu falei que existiam vários aspectos: a construção do tabernáculo, a construção, o colocar dos utensílios, o estabelecimento do sacerdote e o sacrifício. Eu falei que esses 2 últimos que nós abordamos, o sacerdote agora, são muito importantes. Agora nós vamos falar sobre o sacrifício. Ou seja, que todos esses utensílios, esses componentes do processo, essas etapas do processo, precisam ser trilhados. E aqui no sacrifício é tão importante quanto o sacerdócio. Porque você vai ver que neste momento aqui, Arão, ele aqui oferta, ó, na nossa tradução está assim, ó, havendo feito a oferta pelo pecado, verso 22, parte B. E o holocausto e as ofertas pacíficas. No original é assim: Arão ergueu suas mãos em direção ao povo e abençoou. Ele então desceu de onde ele tinha preparado a oferta do pecado, a oferta queimada e a oferta de paz. Irmãos, aqui estão os 3 tipos de sacrifícios que são necessários, que existiam para que sejam realizados diante do altar. Lógico que esse sacrifício existe aqui leis adicionais, mas eu estou falando resumidamente que esses são os 3 sacrifícios. A oferta pelo pecado, que é a primeira citada, significa a reparação do pecado, ou seja, o perdão do pecado cometido contra Elohim, causada por causa do pecado específico que o homem cometeu. Essa era a oferta pelo pecado. A oferta que está sendo dita aqui, que é a segunda, que é a oferta queimada, ela significa olá, que quer dizer, depois que o pecado individual foi reparado, ainda permanece o efeito e a consequência do pecado, sendo perdoado as más intenções dos corações e dos pensamentos. Ou seja, eu recebia o perdão pelo pecado e eu oferecia a oferta queimada como perdão pelas minhas más intenções e pensamentos, e por causa dos efeitos do meu pecado. Aí ele fala da oferta pela paz. A oferta pela paz, ela é chamada de Shelamim. É o sacrifício do reconhecimento de Elohim ter exercido sobre você a sua misericórdia. Ele fala aqui de 3 aspectos do sacrifício. Guarda isso na sua mente. Ele fala o perdão do pecado, ele fala a restituição por causa do seu pecado, e ele fala o agradecimento por ter recebido esse perdão. Ou seja, 3 aspectos importantes. Você ofertar, você reparar o seu pecado e as intenções do teu coração, do seu pensamento, e você agradecer a Elohim. Essa última oferta e oferta de paz é a paz que eu tenho que fazer com o meu Criador. Com o seu Criador, com o Eterno. Aqui é a paz com o Eterno. Aqui é agradecimento por Elohim exercer sua misericórdia. Ou seja, esses 3 aspectos do sacrifício, eles são fundamentais para mim e para a sua vida. Nós temos pecados diários que nós precisamos matá-lo no nosso sacrifício. Francisco. Nós precisamos reparar os nossos pecados. Nós precisamos fazer paz com o nosso Criador. Fala, meu irmão. E você vê que esses 3 sacrifícios estão inseridos dentro da oração que Yeshua ensinou. Né? Então, para todos nós observarmos que hoje o sacrifício da oração tem esses 3 atributos. Amém. Entendeu? Por Amém. isso que é por isso que a gente tem que orar sempre ao Eterno, pedindo perdão pelos nossos pecados e agradecendo a Ele por todo o perdão que não é dispensado e reparar o nosso coração diante de Elohim. Amém. É isso que é o sacrifício que a gente está sendo... Aí a gente olha esses detalhes da Torá, isso aqui aconteceu à toa. Não, irmãos. Isso aqui aconteceu porque foi necessário. Isso acontece para as nossas vidas porque é necessário para nós. Temos pecado ou não temos? Pelo menos é o que João fala. Se dissermos que não temos pecados, nos tornamos mentirosos. Por que esses sacrifícios são importantes? Arão estava nos ensinando que os sacrifícios precisam ser acompanhados por todos os sentimentos e formas estabelecidos na Torá: arrependimento, reparação e agradecimento. Pois um sacrifício com defeito, como a pastora falou, Elohim não recebe. Sacrificar bem. Aonde que nós vemos isso? Na nossa própria paraxá.
Sacrificar bem, irmãos. Volta lá na nossa paraxá, vai lá em Levítico capítulo 10. Você vai ver o exemplo direitinho do que é sacrificar, não santificado, vamos dizer assim. É isso aí, Chiquinho. Antes de você ler lá, o que você está falando é tão importante, que olha para vocês verem em Jó 22, só um minutinho, meu filho. Pode ficar à vontade. Jó 22, a partir do versículo 21. É quando nós estamos falando sacrificar bem. É quando você se dedica com amor, sem interesse próprio, com dedicação, em favor da sua... Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. É através, por exemplo, do sacrifício da oração. Versículo 21 do capítulo 22 de Jó. Apega-te a Elohim, tem paz com ele, ó Shelamins aí. E assim te sobrevirá o bem. Aceita a Torá da tua boca, ó aqui, e põe as suas palavras no teu coração. Se te retornares ao Todo-Poderoso, será aí o arrependimento. Se retornares, serás restaurado. Se afastares a iniquidade primeiro da tua tenda, aqui, da tua casa, e deitares, Jó 22, agora 24, e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras do ribeiros, as suas ofertas voluntárias, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso. Levantarás o teu rosto para Elohim, orarás a ele, ele te ouvirá e você pagará os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando se abaterem, dirás, haja exaltação. Elohim salvará o humilde. Você livrará até o que não é inocente, meu irmão, que será libertado pela pureza das tuas mãos, sacerdote. Irmãos, olha o individual ajudando o coletivo. Eu estou falando por conta disso. Você vai libertar até o que não é inocente, amém. Que está preso nas garras do diabo. Amém. Do pecado, né, pastor? Do pecado. As pessoas só ficam presas nas abas das trevas porque elas estão no pecado. Aham. Aprende a lição que Deus está dando, guarde bem o seu coração as palavras que diz. E se você se arrepender e voltar a Deus, Ele devolverá tudo que você perdeu. Se você limpar todo o pecado que havia em sua família. Amém. Se deixar de lado seu amor pelo dinheiro e jogar fora seu ouro fino ganho do honestamente. Amém. Eu tive que fazer isso, Francisco. Porque no meu casamento, eu ganhei facas roubadas, entendeu? Eu acho que não é um assunto... Eu acho que a contribuição é muito importante nesse momento da palavra. Os individuais, vamos guardar para nós, que é importante. Não? Já terminei. Irmãos, quando a gente percebe, por que eu coloquei esse texto? E a gente visualiza que esse sacrifício é muito importante. Porque se a gente observa lá em Levítico capítulo 10, você vai ver aqui que... Olha o verso 24 do capítulo 9. Diz assim, só a parte inicial. Fogo irrompeu de diante do Eterno. Levítico 9, 24. Fogo irrompeu de diante do Eterno. Não é isso que está dizendo? Aqui estava dizendo que o fogo representava uma manifestação de Elohim. Não era? O fogo recebido. Se você olhar aqui, no capítulo 10... No verso 1 diz assim, Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que eles não nos ordenaram. Então irrompeu o fogo de diante do Eterno e os consumiu, morreram perante o Eterno. Irmãos, aqui eu não quero discutir os motivos, porque se os rabinos não chegaram a uma conclusão, quanto mais eu. Mas eu quero entender aqui que havia um sacrifício que não era para ser feito. Que o tempo não era oportuno. Não era a hora. E isso ocorreu. O sacrifício que foi ofertado, ele não foi santificado porque talvez estava fora do tempo, ou a posição do sacerdote naquele momento não era correta. Então não vale aqui discutir o motivo. Mas eu quero entender que o sacrifício que estava sendo ofertado não foi aceito por Elohim. O que quer dizer? Se você observar, você vai ver que
aqui no verso 2, que diz assim, ó, e rompeu o fogo diante do Eterno. Os rabinos ensinam que esse fogo que consumiu a oferta de Arão e foi aceito, e teve a manifestação do Criador, é o mesmo fogo que está aqui e consome. A única diferença aqui é a oferta. Presta atenção, ali estava um sumo sacerdote, que era Arão, e estavam os seus filhos também, a mesma posição ali de sacerdote. Ou seja, havia semelhança no sacerdócio. Havia semelhança na presença divina, que era o fogo. Porém, o sacrifício era imperfeito. Neste momento, o sacrifício era imperfeito. Isso quer dizer que quando nós tomamos uma posição de sacerdote contrário à palavra, contrária à Torá, o meu sacrifício e o meu sacerdócio não é reconhecido pelo Criador. Não é reconhecido. Você poderá ser morto. Quando que eu posso ter um sacerdote, Ritona? Um sacerdócio que não é santificado? Quando o meu sacerdócio ensina sobre o domingo? Como o meu sacerdócio ensina contrário ao que é ensinado em Jerusalém? Quando o meu sacerdócio é contrário à Torá? Quando o meu sacerdócio ensina em Yeshua um Jesus romano? Quando o meu sacerdócio quer implementar coisas que está estabelecido nas nações? Isso é um sacerdócio que oferece um sacrifício que não é santificado e não é recebido por Elohim como sacerdote. Porque se você for em Malaquias no capítulo 2, eu não posso deixar de falar de Malaquias. Malaquias no capítulo 2, no verso 1 diz assim, agora os sacerdotes, esse mandamento é para vós, é para os homens aqui da congregação Rehovot. Se não os ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Continue com Levi. Minha aliança com ele é de vida e de paz, e lhes dou ambas para que me temem. E ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou muitos da iniquidade. Não pode deixar de falar, ou seja, o sacerdócio individual, ele vai trazer a presença de Elohim na sua vida individual e no coletivo. Irmãos, aí eu falei assim, que eram 2 pontos importantes. Uma era você observar as ordenanças de Elohim. E a segunda quer dizer que o coletivo, toda a congregação estavam unânimes em fazer o serviço como sacerdotes. Eles estavam unânimes. Por isso que a presença, e eu volto a repetir, vou ratificar isso diversas vezes. A presença de Elohim, ela será muito maior quando nós estivermos unidos. Na mesma caminhada, no mesmo pensamento, na mesma obediência, estabelecendo a justiça contra a injustiça. Se nós assim procedermos, a presença de Elohim será grande no meio de nós. Não estamos indo para lá à toa. Estamos indo para caminharmos, para aprendermos, para crescermos espiritualmente. Para trabalharmos junto, para ajudar essa sociedade, para que eles retornem. Agora, se nós não retornarmos, como poderemos anunciar o retorno? O trabalho em conjunto. Irmãos, tem uma frase no meu trabalho de Henry Ford, que foi o fundador da Ford de carros, motores, ele que era semita. Então não vou nem falar a frase dele aqui não. Esquece, que eu nem sabia que ele era semita. Esquece a frase dele. Mas ele fala que, no questão de trabalho, que é importante nós trabalharmos. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos evoluir como seres humanos. Nós só conseguiremos isso se trabalharmos dentro do nosso lar. Se não trabalharmos, esquece. Esquece, porque Elohim vai trazer tudo o que ele determinou aqui em Malaquias no capítulo 2. Eu ia falar sobre as leis de Kashrut, mas não tenho tempo de falar.
Mas guardem uma coisa sobre as leis, que está em Levítico no capítulo 11. Ela não se refere a coisas físicas, mas sim a coisas espirituais. Guarda isso na sua mente, tá? Porque se não, à noite não posso continuar não, Léo. A pastora falou o verso que está aqui. Se você domina a boca, você tem uma grande probabilidade de você conseguir dominar as outras coisas. Porque se você, lá no 46, no 43 do capítulo 11, diz assim, ó, não façais as vossas almas abomináveis por nenhuma criatura. Ou seja, que ali a alma, segundo o judaísmo, guarda isso, a alma, segundo o judaísmo, é a coisa mais pura que nós possuímos. A alma é a coisa mais pura que nós possuímos. Se a palavra aqui está dizendo que quando eu me alimento de uma forma inadequada, vai prejudicar a minha alma, que é pura, quer dizer que o prejuízo dela é físico ou espiritual? Espiritual. Então faz o inverso. Se eu desobedeço e me traz um prejuízo espiritual, quando eu obedeço me traz um benefício o quê? Espiritual. Então, quando você está obedecendo às leis estabelecidas da Torá, do que é santo, do que é profano, do que é puro e do que é impuro, você está recebendo não só um benefício de saúde, mas um benefício espiritual. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado por compartilhar comigo dessa paraxá. Shabbat Shalom para todos.